pessoal, tô entrando aí. Me dá um ok aí se tá me ouvindo bem, se a imagem tá legal, por favor. Perfeito, perfeito. Ah, legal. Filha da Rosângela. Legal, tudo ok, bacana. Vamos esperar mais um minutinho aí, o pessoal ir conectando. Show. Hoje a gente vai falar sobre profissões do futuro, né? Nessa semana nós falamos sobre Design Thinking, né? Que é uma metodologia aplicada para a educação. E hoje a gente vai falar um papo mais tranquilo, né? Menos técnico, com mais curiosidades aí, né? Referente às profissões do futuro. Né? Então, como que vai ser, né? Como que a gente imagina que vai ser? Existem várias. Eu acompanho 3 escolas aí de inovação, né, em futurismo. Uma delas é o MIT, outra é a Singularity, né, e a outra é o Institute of Future. Então sempre elas estão apresentando estudos, né, sobre como que vai ser as profissões do futuro. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí, debater um pouquinho. Tem um pessoal aí que é de RH, né, que está entrando aí, que eu já estou vendo, o Matheus. Legal, tem educadores, né? Então é só um bate-papo, né? Estudar, vai ter uma série de links que eu vou disponibilizar depois, né? Então nesse vídeo ele vai subir pro YouTube, ele fica lá no YouTube e a gente faz coloca na bio lá no vídeo diversos documentos, né? Estudos, vídeos. Eu separei aqui 2 TED Talks, tem 3 arquivos aqui para depois disponibilizar aí para vocês, tá bom? Mais um minutinho a gente já começa. E quem for entrando aí, eu gostaria já de tentar ter uma interação aqui via Instagram, né? Eu gosto muito essa palestra, né? A gente costuma dar ela nas escolas e na própria unidade da Quanto, né? Que fica em São Caetano, a unidade física, que está fechada aí temporariamente por causa da quarentena. Mas a gente costuma dar essa palestra, né, para os pais, tal, para processo de reflexão, né? Quando o seu filho está no processo de escolha de profissão, quando você está numa migração, né, de uma profissão, enfim, etc. A gente usa o título, né, nessa palestra lá na Quanto, o futuro do emprego ou emprego do futuro. Eu gostaria de saber aí, se alguém quiser fazer alguns comentários, como que vocês imaginam o futuro do emprego e o emprego do futuro. Acho que se alguém quiser colocar aí, como que imagina? Quais são as profissões do futuro que vocês imaginam? Como que vai ser o emprego do futuro? Né? Eu gostaria de vocês, a gente vai aguardando aí mais uns minutinhos para poder discutir, né? Quem quiser, fica à vontade aí para colocar nas mensagens aí. Né? Então, legal, o pessoal tá bom. O Rafael está citando, o Rafael é um dos cofundadores aqui da Quanto, né? Está citando que, no mínimo, o que ele imagina aqui é o futuro do emprego tem que ter a ver com tecnologia. Legal. A Bruna, que é a gestora aí, né, de toda a operação da Fromer, que é uma empresa focada em gestão de pessoas, né? Trazer um RH aí mais próximo à estratégia. Existe um movimento atual muito forte de tecnologia, né? Só vem crescendo, isso aí. Então a gente sempre, quando a gente vai falar de futuro do emprego, né, a gente sempre pensa em tecnologia e tal. Aqui eu quero dar 2, né, eu não quero fazer
O Matheus, quem falou aqui, falou mais online, né? A gente está vivendo uma transição top-down, né? Obrigatória agora, a gente está trabalhando remotamente, né? Devido à situação, mas eu acho que eu não quero tratar hoje o tema de uma forma nem pessimista, né? Não é meu perfil, e nem muito apocalíptica, né? Eu vou até colocar um estudo de um futurista brasileiro, né? Vou deixar até o vídeo dele, não tá, vou até anotar aqui, que é o Thiago Matos. O Thiago Matos é fundador da Aerolito, né? Ele é um futurista e tem um trabalho muito bacana, um trabalho muito sólido, né? E ele sempre traz essa coisa de não alarme, né? Não de alarde, mas de um posicionamento, tá bom, quais são as profissões que vão existir no futuro? Ah, legal, vão ter, sei lá, bioinformacionista, daqui a pouco eu vou explicar o que faz. Mas eu acho que indiferente da profissão, minha profissão vai deixar de existir, não vai deixar de existir, as máquinas vão tomar os nossos empregos, etc. Na verdade, eu acho que eu me preocupo mais com que profissional do futuro eu vou ser. Tá tudo mais atrelado às habilidades, né, e competências que você tem para se adequar a qualquer dificuldade, né? Então agora eu vou começar. Então, quando a gente inicia, né, a Bruna citou aqui, né, mais flexível, né? E flexibilidade é uma das competências que a gente vai falar, né? Tá entre as soft skills aí estipuladas para esse novo mundo. Então, de novo, para quem não acompanha essa semana a outra live que era mais focada para educadores, a gente está vivendo uma era bem diferente do que a gente já viveu até agora, né? Na literatura se fala de um mundo VUCA, né? Então toda hora eu falo sobre esse termo, mas é o que mais cita nesses órgãos, né? Nesses institutos de futurologia, nas universidades americanas, é o que mais se fala no Vale do Silício, etc. Então o mundo VUCA, né? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Cada letrinha significa uma palavra, né? Tá em inglês, né? Mas traduzindo, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, esse momento que a gente está vivendo, a gente já falou, é um momento muito incerto, né? É um momento muito complexo, muito volátil. Então, até ontem nós tínhamos uma paralisação até uma data, aí agora já estipulamos uma nova data para essa paralisação de quarentena. Pode ser que prolongue, pode ser que não prolongue. Então é muito incerto, né, tudo isso. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Então a gente, tudo isso está reformulando toda a forma como a gente consome, como a gente produz, como nós trabalharemos, né, como iremos estudar. Então toda essa revolução, né, esse momento que a gente está vivendo, ele vai movimentar tudo. Então as empresas não serão mais, elas já vêm passando por transformação digital, por exemplo, né? Elas já não são mais a mesma. Agora, nesse período, a gente está se adaptando em diversos formatos, diversas formas para se adaptar, para ser flexível, né? Como foi um dos comentários, para ser flexível. Legal. E aí, toda vez que a gente vai falar do futuro, né, é muito importante estudar o passado. Então, sempre que for falar do futuro, né, todos esses institutos, eles estudam muito o passado, fazem toda uma análise e para poder começar a desenhar esse futuro. Então, vamos lembrar lá, Revolução Agrícola, né, nós tínhamos os meios de produção, né, baseado na agricultura. A gente passa aí no século XVIII pela primeira Revolução Industrial. O que é a primeira Revolução Industrial? Todo mundo aqui mega estudioso, né? Todo mundo estudou na escola aí, tá cansado de ver que a primeira Revolução Industrial, ela é a utilização de máquinas a vapor, né? A máquina a vapor, ela vem para substituir alguns processos, né, fabris, né, na verdade antes artesão, né, que era feito de uma modo artesanal. Então, por exemplo, o sapateiro, né, ele construía
o sapato de uma forma manualmente, por exemplo. E aí veio a máquina a vapor, né, baseada no vapor, ela conseguia mover um eixo. Possivelmente ela era o princípio do motor que fazia com que, por exemplo, aquele processo repetitivo que o artesão fazia, ele passa a ser feito pela máquina. Então, por exemplo, pregaram alguma coisa, né, martelar algo. Então, o processo da máquina, né, com o êmbolo, ele vai criando um processo produtivo. Essa é a primeira revolução. A segunda, ela vem logo em seguida e vem a utilização da energia elétrica. Então, a substituição do vapor pela utilização da energia elétrica. Depois de aí, em torno de quase 100 anos, né, da segunda revolução, a gente vem com a terceira revolução industrial, né? A terceira revolução industrial, ela vem com a utilização de robôs, né? Então, isso a gente está falando de 1960, 1970, né? Então não é tão atual assim, né? O robô, ele entra nos processos onde ambientes muito hostis, né? Como, por exemplo, linha de pintura dentro de uma empresa automotiva, uma linha de solda, né? Então ele entra para substituir o ser humano em ambientes onde tem risco para a vida humana, né? E por processos onde são muito exaustivos, né, na linha de montagem. Após a terceira revolução industrial, surge a quarta revolução industrial, né? Que por mais que a gente vem falando aqui no Brasil constantemente aí nos últimos, vamos dizer, nos últimos 2 anos, 3 anos, aí vem se falando bem forte, a quarta revolução industrial, ela começou na Alemanha em 2012, né? Então nós já estamos defasados aí há 8 anos, né? Então você vem, uma coisa que você percebe é que as datas das revoluções elas vão se encurtando, né? Da segunda para a terceira eu tenho 100 anos, da terceira para a quarta eu tenho em torno de 40, 50 anos, né? E agora nós já começamos a viver uma era, né? E todo esse período ele pode ser contextualizado, depende da literatura, como era digital. A gente já está vivendo uma era pós-digital, né? O que muda em tudo isso? A gente começa a perceber, né, que esse mundo VUCA que a gente está falando, e aí você vê em alguns termos, era exponencial. Por que era exponencial, né? Então ela vinha numa curva, primeira revolução, segunda revolução, a terceira já mais curta, a quarta, e agora o digital e o pós-digital quase que num intervalo muito curto de tempo, né? Então esse é o primeiro desafio para o mercado de trabalho. Nós temos aí, por exemplo, da segunda para a terceira nós tivemos 100 anos para se preparar. Da terceira para a quarta, em torno de 50 anos. Se diz agora que nós teremos de 10 a 15 anos para se preparar para a próxima revolução. Então, nós não estamos vivendo uma era de mudanças. Na verdade, a gente está vivendo uma mudança de era. Então, por isso, esse impacto mais direto aí que a gente sente. Então, com isso, afeta todos os meios, né? Os meios de produção, os meios de educação, os meios que a gente consome, etc. Então, baseado nisso, é o momento que nós estamos vivendo, e aí você passa de um pensamento industrial para um pensamento digital, né? O que é o pensamento industrial? É a linha de produção, né? Vou repetir. Na última live a gente falou bastante disso, mas numa linha de produção eu tenho vários componentes que eu vou anexando ao meu produto para chegar ao produto final, onde eu tenho uma previsibilidade, né? Eu sei o que eu quero no final. Isso eu acho que é muito importante frisar. É algo linear. Nesse momento que a gente está vivendo, na era digital, ele deixa de ser linear, ele passa a ser não linear, ele passa a ser multidisciplinar. Então isso é muito importante frisar, né? É não linear, a gente está falando do mundo VUCA, então ele é não linear, ele é conectado. A quarta revolução industrial, todas as coisas começam a se conectar. Então qual que é a diferença, a grande diferença da terceira revolução industrial para a quarta, né? Na quarta, nós temos o IoT, né? Que é um termo que é Internet of Things, Internet das coisas, né? Os robôs começam a se conversar, os objetos começam a se conversar. A gente tem um outro terminho que é o cloud computing, né? Todo mundo usa hoje
colocar o arquivo na nuvem, né? Algo que ficou cotidiano e que a gente usa todos os dias, né? Esse também é um pilar da quarta revolução. Nós temos inteligência artificial, então as máquinas começam a criar formas de aprender, então elas vão testando, aprendendo, e tem algoritmos que começam a armazenar aprendizado, né? E eu acho que um outro dado, tem várias tecnologias aí nesse universo. Temos Big Data, que é a análise de grandes dados. Então eu tenho uma geração de dados hoje muito grande, né? E eu preciso fazer uma análise muito maior. Então tem toda uma técnica, uma metodologia para isso. Nós temos impressora 3D. Quem já ouviu falar de impressora 3D? Né? Quem já viu uma? Né? A impressora 3D, há 5 anos atrás, o custo, né, o investimento para adquirir uma era absurdo. Hoje você consegue adquirir uma impressora 3D por 600 a R$1.000 e consegue fazer impressões de objetos na sua casa. Por exemplo, essa garrafinha de água, ela é possível ser impressa na impressora 3D. Né? Nós temos também o VR, né? O AR, que é Virtual Reality, né? Então a realidade virtual, a realidade aumentada. Então são todos esses tópicos, né, pilares da quarta revolução industrial. Então tudo isso veio para alterar da forma como a gente trabalha e estuda, né? Isso tudo, eu vou contextualizar tudo para que a gente possa discutir e falar um pouquinho aí sobre profissões do futuro. Então todo mundo falou que é tecnologia, realmente. A tecnologia ela vem com um crescimento gigantesco aí em diversos segmentos. A gente chama de tecnologia transversal, né? Então algo que não estava previsto no meu segmento, né? Então aquela empresa ela competia só com aquele feudo que a gente fala, né? Dentro daquela área, e agora não. Agora às vezes vem uma tecnologia de um outro setor que invade no meu segmento e atropela tudo, né? Então eu não tenho mais aquela certeza, né? Porque é um momento incerto. Beleza. Então isso é a quarta revolução industrial e isso vai afetar a gente, já está afetando, né? Bacana. Além disso, né, é importante ressaltar que dentro dessa quarta, né, revolução industrial e o momento pós-digital que a gente está vivendo, acontecem 3 revoluções. E aí do mesmo tamanho que foi a da internet. Eu gosto de ressaltar isso. Eu vou deixar um material que hoje eu falei do futurista Thiago Matos, que é um brasileiro muito bacana de acompanhar, que ele fala bem dessas 3 revoluções, que é a revolução na biotecnologia, né? Então a gente começa agora a manipular o DNA, tem até um método que é o CRISP, né? Se você digitar aí CRISP, você vai ver que a gente consegue alterar, né, o DNA e modificar o DNA de qualquer coisa, né? Do ser humano, de uma fruta, de um animal, né? Isso está possibilitando N coisas, né, para o futuro. Eu tenho a revolução de nanotecnologia, né, que aí é o nano, né, é o 10⁻⁹. Então a partícula nano ela é 1 centímetro dividido por 9 partezinhas, né? Então você imagina algo microscópico ali. Então tem nanorobôs, etc. E nós temos a inteligência artificial, né, onde os robôs começam a pensar agora, começam a ter uma forma de aprender. Beleza? Tá, ok. Quarta revolução industrial que a gente está vivendo. Então, quando a gente começa a falar assim, pô, mas isso não fica muito futurista, né? Tipo, será que esse cara tá viajando? Será que... algumas coisas que eu falei já é a nossa realidade, né? Por exemplo, a gente está se conectando, né? Temos aqui algumas pessoas conectadas via câmera, remotamente, usando internet, 4G, né? Os arquivos depois vão ser colocados no cloud. Então, isso já está no nosso dia a dia. Quando a gente vai analisar o futuro, lembrar que é analisar o passado. Então, vamos por lá. 20 anos atrás, não se falava, por exemplo, de profissões como web designer. Né? Web designer era algo que não cabia na época. Né? Então, 20 anos atrás, a gente está falando aí de 2000, né? Vamos pensar assim. No ano de 2000, para vocês terem ideia, o Google foi lançado em 98. Né? Em 98 foi lançada a versão beta do Google. Então, olha o que o Google mudou na nossa vida. Só tem 20 anos atrás. Como será os próximos 20 anos para frente? Né? Como será em 2040? Como será em 2050? Como que a gente imagina isso? Né? Em 98 tinha sido lançado também o videocassete. Né? Então veio o videocassete, logo veio o DVD. Do DVD veio o Blu-ray, que já nasceu morto, e veio o streaming. Né?
O streaming agora passa por uma competição gigantesca. Quantos streams vocês têm acesso? Netflix, Prime, HBO, você tem diversos canais agora de streaming, né, para você poder acessar, coisa que não era acessado há pouco tempo, né? E fora outras tecnologias que evoluíram. Beleza? Tudo certinho? Então, pensando nisso, então há 20 anos já mudou bastante coisa agora para o futuro. Redes sociais, WhatsApp, o Facebook atingiu aí a marca de quase 2 bilhões de usuários no mundo. Você tem uma quantidade de vídeos no YouTube sendo utilizadas por dia absurda. Então a transação de dados, né, e um monte de profissões que todo esse mercado, né, ele acaba surgindo com ele, né? Então, como a gente está numa transição de era, o que é interessante? Nós temos aí, por isso que fica confuso. Primeiro que nosso cérebro foi pensado, nós somos lineares, nossa mentalidade é linear. E quando a gente vive um momento desse não linear, é difícil da gente compreender. Então, mas a gente tem 3 modelos de empresas acontecendo agora ao mesmo tempo. Nós temos aquele modelo clássico, né, que é o modelo piramidal, né, onde você tem uma alta cúpula, né, você tem a diretoria, você tem a gestão média ali, fazendo tudo acontecer. E uma estrutura piramidal. Você já começa a ter, né, e aí algumas pessoas, né, falam de futuro como as empresas do mundo digital. Você começa a ter aí empresas como Uber, Airbnb, onde você tem uma equipe, né, de gestão, mas a gestão média ela é feita por um sistema, né? Você não tem gestores fazendo a gestão. Então pensa no Uber. Quem faz a gestão dos motoristas não é um gerente, um coordenador, né? Não é um supervisor. Toda a gestão ela é automatizada, né? Então você tem uma estrutura menos piramidal, né? Mais enxuta, mais leve, né? Mais nichada e muito mais tecnológica. O miolo ali da organização que era a clássica, né? Passa a ter tecnologia. E agora a gente começa a falar de uma gestão, um mercado, né? Uma nova uma empresa que tem pós-digital. Dentro do pós-digital, ela é mais quântica. A liderança se alterna, a estrutura dela é um ecossistema. Pode ser que vários colaboradores se unindo, a marca surge, ela é desativada quando não tem demanda, por exemplo. Então, o próprio Thiago Matos, que é um futurista que eu citei, a própria Aerolito, ela é bem assim, ela trabalha com profissionais, e aqui do Brasil, ela é do Sul, né? Ela é uma consultoria mundial, onde os profissionais, é como se ela tivesse acontecendo, a empresa funciona, de repente ela desativa e ficasse inativa enquanto não tem projetos, por exemplo, né? Enfim. Então, isso tem o clássico, digital e o pós-digital. Então, é tudo isso que a gente está vivendo. Então, com esse mundo VUCA, quarta revolução industrial, o mercado mudando, novas eras, e aí qual profissão eu vou escolher? Né? Qual é a profissão mais correta? Qual é a melhor profissão? Ainda no ranking das profissões mais escolhidas, tá, medicina, direito, engenharia civil, arquitetura, relações internacionais, publicidade e propaganda, fisioterapia, psicologia, ciência da computação e nutrição. Essa aqui saiu na Exame, né, entre as 10 profissões mais escolhidas ainda. E aí, nós estamos vivendo todo esse colapso. E qual vai ser então a profissão do futuro? Como que eu vou me preparar para essa profissão do futuro? Quando a gente fala do futuro, a gente sempre trata em 3 módulos, né? O indivíduo, economia global e o meio ambiente. Então, o meio ambiente tem séries de transformações, o indivíduo tem muito mais acesso à tecnologia, a economia global você vê aí um caso de uma pandemia, você vê uma previdência privada com dificuldades. Então, baseado nas tendências de cada um desses nichos, surgem profissões do futuro, tá? Então, feito isso, quais são o Fórum Econômico Mundial, né? Eu vou deixar esse documento disponível, que é o The Future of Jobs, né? Em 2030 ele cita algumas profissões, eu trouxe algumas aqui só por curiosidade, só para a gente ilustrar, né? Tem, por exemplo, o lixólogo, que é uma profissão. Como a gente vai lidar com tudo isso, né? Hoje nós estamos com 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né?
estima-se que chega até 9,5, 9,7 bilhões de pessoas, então a gente vai produzir muito mais lixo, então a gente vai ter que ter uma tratativa para o nosso lixo muito mais adequada. Então essa é uma das profissões do futuro, lixólogo. No Brasil ainda não tem, mas em alguns países já existe. A gente ainda tem pós-graduação em gestão ambiental que trata isso, né? Então qual que dá usar aquele lixo para gerar o melhor tipo de energia possível, né? O melhor rendimento para aquele lixo. Uma outra profissão bem legal e que é bem real agora é o fazendeiro vertical, né? A fazenda vertical. Pô, o que é isso? Se você digitar vertical farming no Google, você vai ver fazendas que funcionam num prédio. Então esse profissional, o que esse profissional precisa ter nessa era pós-digital? Né? Multidisciplinaridade, que a gente falou lá na frente, né? Falamos lá atrás. Esse cara, por exemplo, o fazendeiro de vertical, ele precisa conhecer de arquitetura, ele precisa conhecer de agronomia e ele precisa conhecer de automação. Então, o que é a fazenda vertical? São prédios ou galpões fechados onde ocorrem plantações, né? Então, que tem todo um controle de luminosidade, de irrigação, o prédio todo ele se move internamente, né? Então a fazenda vertical já é algo real, né? Nos Estados Unidos tem, em alguns países da Europa já possui, né? Não é o caso do Brasil porque a gente tem muita abundância de terra, mas se você pensa numa Alemanha, numa França, você vê a dificuldade em espaço, né? Você não tem espaço mais para plantar. Então se a população vem crescendo, onde que eu vou plantar? Onde que eu vou cultivar? Você pega um Japão onde tem dificuldade em terreno, né? Quantidade de terremotos, etc., né? No terreno montanhoso, aonde que eu vou plantar? Então essa solução vem para ajudar nesse momento aí. Perito digital forense, né? É o cara que tem que conhecer do direito digital, tem que conhecer um pouco um pouco não, né? Muito de a parte de hacker, né? Toda a parte de como hackear, como investigar no meio digital. Nanomédico, né? Então, o que é um nanomédico? É um cara que precisa conhecer de nanotecnologia, que a gente está falando, de 10 a menos 9 lá, robozinhos nano, né? Que possivelmente em alguns casos é o próprio DNA, que ele é um robozinho, os caras já conseguem ativar. Oi, voltou? Sabe me dizer se voltou? Zerou. Vou esperar o pessoal entrar aí de novo. Deu uma travada aí, não sei o que houve. Tive que dar um reset aí. Voltou. Vamos lá, vamos aguardar. Vou aguardar mais um minutinho, pessoal. Legal, o pessoal tá voltando. Então a Universidade da Califórnia, né, que eu estava citando, né, o nanomédico, o nanorobô, ele já utiliza isso aí. Tá? Vou guardar mais um pouquinho, só para o pessoal entrar. A outra profissão é o bioinformacionista, né, que é aquele que constrói o remédio de acordo com o seu genoma. Então, por exemplo, quando você vai na casa de tintas, você não escolhe a cor exata da tinta, né? Então ele faz uma composição de pigmentos e dá aquela cor exata para você. O bioinformacionista, ele é um cara que manipula a medicação, né, para dar o remédio que tem a melhor eficiência no seu organismo baseado no seu genoma, né? Então eu consigo também fazer com que aquele nanorobô leve a medicação mais exata possível para o seu DNA, né? Ao invés de eu usar um remédio, onde você pega uma bula, por exemplo, e tem mais efeito colateral do que positivo, por exemplo. Tá todo mundo ouvindo, né? Quero dar um ok aí e ver se está fazendo sentido das profissões. Legal, vamos lá. E aí, acho que já ir para o finalmente, como me preparar para tudo isso? Então, todos esses relatórios, e até a própria Quanto, né, ela diz que a gente traz como metodologia que esse preparo para o futuro, ele envolve 3 grandes áreas, né? Todo mundo falou de tecnologia, porém,
a gente utiliza na Quanto que uma forma para se preparar para esse universo, né, do futuro é o empreendedorismo. Por que o empreendedorismo? Porque o empreendedorismo, na sua essência, né, no universo de startups, ele tem como definição resolver problemas, né? Então, ele tem um objetivo de resolver problemas. Um empreendedor de startup, ele procura problemas para resolver. Então, o profissional do futuro, ele precisa ter na essência dele, né, o empreendedorismo, né? O futuro do emprego, possivelmente, é que todos nós sejamos autônomos, né? Seremos empresas, pequenas empresas que vão compor uma grande empresa, uma grande marca. Então, ter o espírito empreendedor, né, a essência empreendedora, intraempreendedora, é fundamental para todo o processo. Então, uma coisa que eu acho muito legal, que você começa a viver nas startups, é a cultura das empresas, né? Cultura organizacional. O que é cultura? Cultura é aquilo que você faz sem ninguém precisar te pedir, né? Então, a cultura dentro dessa organização, ela está dando muito certo, porque a equipe que é formada essa organização, ela é uma equipe empreendedora, né? São pessoas empreendedoras que estão com um objetivo definido, que estão com um propósito alinhado. Então, o profissional do futuro, né? Eu acredito fielmente, e a Quanto, né, vem com essa proposta, que primeiro ponto ele traz o empreendedorismo como essência. A tecnologia que a gente está falando, então a tecnologia realmente, todo mundo aí citou, é fundamental, né? Não tem como não estar atrelado à tecnologia, independente da área, independente da sua profissão. A tecnologia, você tem que ter uma visão geral dela, né? E em terceiro, que eu acho que é o mais fundamental, né, que foi citado no começo pela Bruna, que é a flexibilidade, que está dentro de uma das competências, que é as habilidades do século XXI. O Fórum Econômico também cita sobre as soft skills. Então é importante ter iniciativa, pensamento crítico, colaboração. Ninguém faz nada sozinho nessa nova era. Não fazia antes, né? Agora, mais do que nunca, não consegue fazer nada sozinho. Persistência, resiliência, pensamento crítico, né? Flexibilidade. Como eu trato com pessoas de diferentes multidisciplinas, né? Num momento totalmente incerto, sendo inflexível. Não tem como, né? Eu preciso ter flexibilidade para lidar com as opiniões, para que a gente possa gerar o melhor resultado, o melhor produto, o melhor projeto, né? O que nós acreditamos fielmente é que, então, a mescla, né, o profissional do futuro, ele tem que ter na essência o empreendedorismo, a tecnologia e as habilidades do século XXI, né, que são inúmeras aí, mas que aí você tem autoliderança, pensamento crítico, as tecnologias, eu tenho que conhecer o mínimo de inteligência artificial, Big Data, gamificação, VR, AR, inteligência artificial, já falei, né? E o conceito de empreendedorismo, né? A dica é: estudem sobre empreendedorismo, estudem sobre o universo das startups, da era digital, pós-digital, né? Entenda as organizações do futuro, né, para que você se prepare. E o legal do futuro é ter uma única carreira, né? A gente já começa a ver, né? O meu currículo, né, o currículo das pessoas que trabalham comigo não é uma única formação. Você começa a ter uma série de multidisciplinaridades que é uma necessidade desse novo momento que a gente está vivendo, né? Esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube, né? Lá na bio a gente vai colocar as informações necessárias. Eu gostaria de lembrar sobre a gente lançou agora uma comunidade para educadores, né? Lá no Facebook, Educação 4.0. Os educadores que estiverem presentes, ou se você conhecer educadores, pede para eles entrarem no grupo. O grupo tem como fomentar, né, conteúdos aí para a formação dessa Educação 4.0. E também o desenvolvimento de projetos em conjunto com educadores, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, uma ótima sexta, um bom final de semana, bom feriado, e a gente vai se falando aí. Obrigado, hein?